Olá pessoal, boa tarde a todos. Professor Thiago novamente com vocês. Vou estar fazendo um vídeo nessa semana com vocês, alguns vídeos, tá? Para falar de análise combinatória, matéria de segundo ano do ensino médio, de um aluno inscrito do canal, Pedro, solicitou aí que nós fizéssemos vídeo sobre análise combinatória. Vão ser um total de 6 vídeos, tá? Começando por hoje, vou falar dos princípios fundamentais aí de contagem, o PFC, tá? E na próxima aula eu vou falar sobre fatorial. Depois eu vou estar falando com vocês sobre arranjo, permutação, combinações e permutações com repetição. Tá? São um total de 6 vídeos que nós vamos estar tratando de análise combinatória, uma matéria do segundo ano do ensino médio, ok? Bom, PFC, vou dar aqui 2 exemplos de PFC. PFC é muito simples, é o princípio fundamental de contagem. Ele é simples porque trata, por exemplo, uma pessoa vai sair, ela tem lá, por exemplo, 3 camisas, 2 calças e 2 tênis. Então eu tenho aí 3 camisas, 2 calças e 2 tênis. Então eu tenho aí que fazer essa multiplicação. O PFC se resume em multiplicar esses valores e eu vou encontrar quantas combinações diferentes essa pessoa pode sair. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então são 12 combinações de roupas diferentes que essa pessoa pode estar saindo, ok? Existem muitos exemplos simples aí, por exemplo, em restaurante, de alimentação, quantas formas a pessoa pode se alimentar de maneiras diferentes aí, lançamento de moedas, tá? Quantas combinações eu posso obter aí lançando moeda para cima, 2, 3 vezes. Aqui eu peguei 2 exemplos que consistem em números, tá? Então o primeiro exemplo, quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então ele quer número de 3 algarismos. Nós vamos montar uma caixinha aqui com 3 algarismos, tá? E aí nós vamos colocar dentro dessa caixinha aí as 3 possibilidades. Então, pro primeiro caso lá, a centena, quantas possibilidades eu tenho para centena? Diferentes. Eu tenho 7 possibilidades para centena. Quantas possibilidades eu tenho para a dezena? 7 possibilidades. E para a unidade também tenho 7 possibilidades. Então, se eu pegar números de 1 a 7, quantos números de 3 algarismos eu posso estar fazendo? Eu posso estar fazendo 7 vezes 7, 49, tá? Aqui você multiplica. 49 vezes 7, 343 números, ok? Bom, falando aqui desse mesmo problema, nessa mesma situação, se em vez de ele pedir para você quantos números de 3 algarismos podem ser formados, e sim quantos números distintos, ou seja, quantos números diferentes de 3 algarismos eu posso formar. Então você teria que fazer uma outra conta, que seria 7 possibilidades para centena. Na unidade, na dezena, eu já vou estar usando uma das possibilidades, eu não vou até poder estar usando aqui, então eu baixo para 6 e depois eu abaixo para 5, e aí eu vou ter que fazer essa conta. 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5, tá? Se fosse 42 vezes 10, daria 420. Vezes 5, dá metade de 420, 210, ok? 210 números distintos, tá? Qu 210 números distintos. Bom, próxima questão, uma prova composta por 8 questões do tipo verdadeiro ou falso, né? De quantas maneiras distintas ela pode ser respondida. Bom, são 8 questões e para cada questão eu tenho somente 2 possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Então eu tenho que multiplicar 2 possibilidades para a primeira questão, 2 para a segunda, 2 para a terceira, e eu vou assim até a 8ª questão, ou seja, eu tenho 8 questões com 2 possibilidades cada uma, ou seja, eu tenho 2 a 8ª. E 2 a 8ª, você tem 2, 4, 8. Você tem 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256 maneiras, tá? Distintas de fazer essa prova. Bom, esses aqui foram apenas 2 exemplos. Eu vou estar indicando para vocês, tá? Esse livro aqui, esse livro que eu tenho, que eu uso, tá? Esse livro eu tenho e eu uso esse livro, o livro do Gelson Iese para o ensino médio, tá? Quando eu dou aula para ensino médio, geralmente eu gosto muito de estar usando esse livro aqui,
já aí por média de 14, 15 anos já que eu estou dando aula, e eu sempre procuro usar esse livro do Gelson Yes, tá? Ciências e Aplicações, ele é muito bom. São esses exemplos aqui, são tirados desse livro. Eu vou estar fazendo mais aqui 2 exercícios com vocês, para a gente estar vendo aí onde se aplica o PFC de maneiras diferentes aí para vocês estarem entendendo um pouco melhor. Bom, vou apagar aqui essa parte. Essas 2 questões que eu vou estar falando agora, nós vamos estar fazendo, mas eu não vou estar escrevendo elas, eu vou estar apenas fazendo a conta com vocês. Então, no caso da primeira questão que eu vou estar fazendo agora com vocês, é a seguinte. Questão 3. A seleção brasileira de futebol irá disputar torneios internacionais com outras 5 seleções. No sistema, todos jogam contra todos, em uma única vez. Quais as possíveis sequências de resultados? Vitória, empate ou derrota, certo? Nós temos 3 possibilidades aqui para esse jogo, da equipe brasileira nesse torneio. Então, ela vai ter aí um total de 5, tá? São 5 seleções jogando, né? Então, primeiro jogo, então essa seria a terceira questão. Então, para o primeiro jogo, eu tenho 3 possibilidades, ou seja, vitória, empate ou derrota. E aí, como cada uma vai enfrentar a outra, eu tenho 5 jogos para ser jogados e 3 possibilidades para cada um dos 5 jogos, ok? Então eu tenho 3 aí à quinta potência, certo? 3 à quinta potência, ou posso multiplicar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3, 81, vezes 3, 243 possibilidades diferentes, ok? Vamos aí para o último exemplo, que eu vou estar pegando de PFC com vocês, o quarto exemplo e último. Esse último exemplo aqui, esse quarto exemplo, esse quarto exercício, eu vou considerar que eu vou ter 2 letras, tá? Considerando apenas os algarismos. Agora nós vamos estar pegando os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós pegamos esses algarismos aqui de 0 a 6 e nós vamos estar fazendo aí contas com esses números, certo? Quais são as contas que ele pede aqui? Considerando os algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, responda. E aí nós temos duas letras aí para serem respondidas, a letra A e a letra B. Na letra A, ele pede quantos números de 3 algarismos podem se formar. Então, números de 3 algarismos, eu tenho lá que fazer aquela caixinha e aí eu vou colocar as possibilidades. Bom, para a primeira casa aqui, para a centena, eu tenho 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso iniciar o número com algarismo 0, tá? Por que eu não posso começar por 0? Porque o 0 não seria de 3 algarismos, seria de 2. Então eu tenho 6 possibilidades para essa casa, 7 para a segunda e 7 para a terceira. Então eu tenho 6 vezes 7 vezes 7. Então 6 vezes 7, 42 vezes 7, 294, ok? Isso para a letra A. Na letra B, ele pede quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar. Então agora ele quer 3 algarismos, no caso, tá? Igual ao outro, certo? Só que agora ele quer que os algarismos sejam distintos, ou seja, diferentes, e ainda seja ímpar. Usando esses algarismos, eu quero formar número de 3 algarismos distintos, ou seja, diferentes e ímpares. Bom, primeira coisa, para ser ímpar, eu tenho que terminar com um número ímpar, então seria apenas essas 3 possibilidades. Ou eu termino com 5, ou termino com 3, ou termino com 1. Ou seja, eu só posso terminar com 3 possibilidades diferentes. 1, 3 ou 5. Então eu tenho apenas 3 possibilidades para as unidades, ok? Bom, como ele falou de algarismos distintos, de todos esses algarismos aqui, se nós pegarmos todos esses algarismos aqui, tá? Qual o único algarismo que eu não poderia colocar aqui para começar, no caso da centena? Eu não poderia começar com 0 a centena. Então sobra para mim aí um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, certo? Não é 6 possibilidades. Por que não pode ser 6 possibilidades? Porque um dos números, o 1, o 3 ou o 5, já está aqui. E ele quer algarismos distintos. Então eu não posso começar por 0 e não posso usar o 1, nem o 3, nem o 5. De repente eles vão estar sendo usados aqui na unidade. Então, se eu vou tirar o 0 e vou tirar um número desses ímpares, sobram para mim um total de 5 possibilidades para centena.
E para dezena, eu tenho quantas possibilidades para dezena? Se eu não posso usar o zero aqui, eu também não posso terminar por zero, mas aqui no meio eu posso usar o zero, então o zero volta a ocupar aí uma possibilidade. O zero não estava, o zero volta a ocupar uma possibilidade. Digamos que eu esteja usando o 1 aqui no final, e eu esteja usando o 2, o 4 ou o 6 aqui no começo, certo? Ou também o 3, o 5, não tem problema. E aí eu vou estar usando duas possibilidades aqui, uma nessa, dos 7 algarismos sobram também 5. Ou seja, números distintos, ímpares. Quantas possibilidades nós teremos distintos e ímpares? 5 vezes 5, 25. 3 vezes 25, 75. Então eu vou ter 75 números, 75 algarismos distintos ímpares, ok, pessoal? Bom, eu finalizo por aqui com vocês. Eu vou deixar uma lista aí para vocês estarem fazendo no link abaixo, tá? Para vocês estarem fazendo aí de exercícios, quem quiser estar baixando e fazendo. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre fatorial. Tchau, tchau, pessoal.